Olá pessoal, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para a nossa conversa. E hoje está um pouquinho diferente. Hoje eu vou estar respondendo perguntas que me foram feitas. E eu resolvi aproveitar a oportunidade e respondê-las de uma vez. Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte. A menina me manda uma mensagem escrita dessa forma. Olá, Alcione. Gostaria de saber se a homeopatia pode me auxiliar. Tenho tido problemas de falha de memória constantes. E tenho percebido que nos últimos tempos elas têm ficado mais frequentes e mais intensas. Ela, infelizmente, aqui não cita exemplos, né, para a gente ter mais ou menos uma ideia, em um caso, né, assim, mais específico, ela não ilustrou, mas de alguma forma geral nós vamos falar como que ela poderia ser auxiliada com a homeopatia. Quando nós falamos de memória, o que a gente tem que se lembrar é a seguinte questão. Quando nós falamos de memória, nós estamos falando de presença. Então, como que seria isso? Quando nós começamos a apresentar falhas de memória, isso quer dizer que nós não estamos presentes emocionalmente, psicologicamente, naquilo que nós estamos fazendo. É como se você estivesse fazendo alguma coisa, mas o seu foco, a sua atenção, a sua emoção, o seu sentimento está em outro lugar. Obviamente que aqui a gente está falando de uma forma generalizada, como eu sempre explico nos vídeos, né? De uma forma bem assim superficial, porque não dá tempo para a gente aprofundar com detalhes, que são muitos. Mas de forma geral, quando nós falamos de presença, uma das causas principais é essa. É a falta de envolvimento emocional naquilo que você está fazendo. Claro que a falha de memória também pode acontecer oriunda de medicamentos, de substâncias químicas. Então nós estamos excluindo essa parte, estamos falando daquela perda de memória natural, que não é decorrente de nenhum medicamento, de nenhuma patologia, de nenhuma substância química ou de álcool, né? Que pode causar alterações na memória. Porque a nossa mente é uma máquina incrível. E tudo que nos acontece, todas as informações, elas estão ali arquivadas. Então, quando começa a haver pane no nosso sistema mental, na nossa mente, no funcionamento do nosso cérebro, isso mostra que alguma coisa está errada conosco. O que está acontecendo? A minha pergunta para você é: onde você está nos momentos mais importantes da sua vida? Onde está o seu mental? Onde está o seu psiquismo? Onde está a sua atenção? Em outras palavras, você está passando por alguma dificuldade emocional? Você passou por algum choque, algum trauma? Você está presa em algum determinado momento da sua vida, em alguma determinada experiência da sua vida? E por essa razão você não está conseguindo se concentrar, você não está conseguindo se trazer para o seu presente? Ou você está no seu futuro? Em algum lugar você está, menos no seu presente. Então, falha de memória fala de falta de presença, de falta de envolvimento emocional naquilo que você está fazendo no seu dia a dia, na sua vida presente. Como que você pode ser ajudado com a homeopatia? Bom, a homeopatia vai te ajudar, primeiro, a se conscientizar de que você não está vivendo o seu presente, de que você não está se envolvendo emocionalmente naquilo que você está fazendo. Então, você vai primeiro passar por aquele processo que eu costumo dizer que é o processo do autoconhecimento, de autopercepção, para você se entender, para você entender o que está acontecendo com você. E no segundo momento, os remédios homeopáticos vão estar estimulando a sua energia vital, para que a sua própria energia vital possa restabelecer a cura do seu sistema. Então, independente do que esteja acontecendo com você, virá à tona. E você conseguirá entender o porquê da sua falha de memória. Entende? Se você está tendo alguma dificuldade, se você está vivendo algum estresse, se tem alguma coisa muito grande acontecendo na sua vida que está tirando o foco da sua atenção, virá à tona e você compreenderá, conseguirá encontrar formas mais equilibradas que te auxiliem a ficar mais tranquila, mais em paz, mais calma, para que você possa novamente colocar presença na sua vida presente. Então eu acho que essa é uma das formas que eu poderia te explicar assim brevemente de como a homeopatia pode te ajudar para você voltar a ter boa memória, certo? Esse é apenas um ponto de muitos outros pontos. Aqui a gente está falando assim dos pontos que talvez seriam os mais importantes.
Mas obviamente que existem outras formas, né? Na terapia a gente vai aprofundando, outras coisas começam a vir à tona. Existem outras razões também, de acordo com a medicina psicossomática, que estão envolvidas, né, aí vamos dizer, com a falta de memória, e que também devem ser levadas em consideração. Mas, de uma forma geral, esse é um dos grandes fatores. Vamos a mais uma perguntinha. A próxima pergunta é sobre enxaqueca. De novo de uma senhora. Ela fala que ela tem aqui 45 anos e que ela sofre de enxaquecas, dores terríveis por mais de 15 anos. Já fez uso, já tentou vários tipos de medicações diferentes, já fez tratamento, já fez exames, nada de anormal foi detectado do ponto de vista físico, segundo ela, mas as enxaquecas continuam acontecendo sem uma razão específica. Ela não consegue ter um diagnóstico do que está acontecendo, porque que ela permanece com essa enxaqueca e como a homeopatia pode auxiliar. Bom, também de uma forma muito geral, porque existem várias razões que podem levar uma pessoa a ter enxaqueca. Mas quando nós falamos de dor de cabeça, no geral, nós estamos falando de muito orgulho, certo? São pessoas que têm um foco, um egocentrismo muito grande e que também estamos falando de muita raiva. São pensamentos muito negativos, muito intensos. São pessoas muito energéticas, muito enérgicas, vamos dizer assim, que vivem constantemente numa vida muito agitada, muito tensa, constantemente sob tensão, né? É muita necessidade também da pessoa se sentir bem, é muito perfeccionismo, entende? Então, toda essa tensão, essa cobrança interna muito grande, essa pressão interna muito grande, vai estar colocando aí os seus neurônios meio que em estado de choque. E eles estando em estado de choque, você vai ter dores de cabeça. Para a gente definir um pouquinho mais como seria essa enxaqueca, a gente teria que saber exatamente em qual parte da cabeça que está provindo a dor, certo? Mas de uma forma geral, como eu expliquei, seriam essas as razões da enxaqueca. Como que pode ser tratado pela homeopatia? A homeopatia vai te ajudar novamente a entender o que está acontecendo com você, o que está acontecendo na sua vida, por que toda essa tensão, por que toda essa cobrança e esse orgulho exacerbado. Nós temos que sim, buscar ser perfeitos naquilo que nós fazemos, mas sem cobranças. Levando em consideração que todos nós erramos, todos nós passamos por dificuldades, temos as nossas fraquezas, e nós temos que respeitar os nossos potenciais, os nossos limites, né? Não querer cobrar do nosso sistema, cobrar de nós mesmos mais do que aquilo que nós podemos fazer. E muito, acima de tudo isso, não querer sempre estarmos certos e ter a razão em tudo, porque a gente às vezes pode estar errado. Então a enxaqueca fala daquela também da necessidade de sempre querer estar certo em tudo, uma não aceitação das suas falhas. Então essa é uma outra causa da enxaqueca. Então vamos a mais uma perguntinha. A próxima pergunta é uma pergunta bem interessante. Ela fala assim: olá, Alcione, eu sou casada há mais de 8 anos e há mais de 3 anos eu e meu marido estamos tentando ter filho. Já fizemos vários exames, vários testes e nenhum problema físico foi detectado, nem comigo nem com ele. Como que a homeopatia pode nos ajudar? Bom, isso aqui seria uma pergunta em relação à fertilização, né? Fertilidade. Como que a homeopatia pode auxiliar? Bom, eu tenho alguns casos que eu já tratei de pessoas que me procuraram tentando ter filhos, né? E a questão é a seguinte: quando nós estamos falando aqui de infertilidade, a primeira pergunta que eu sempre faço, né, para essas pessoas, para esse casal, qual dos dois, consciente ou inconsciente, não quer ter a criança? Pode ser chocante, né, falar dessa forma. E às vezes né? Porque como assim, né? Tô aqui, tô pagando uma consulta, tô fazendo tratamento. Como assim que eu não quero ter filho? Então, acontece. Bom, por exemplo, eu tenho um caso de alguns anos atrás,
Que foi exatamente isso. Eu atendi, era a mulher que me procurou, e ela fazia tratamento já há algum tempo, só que eu já tinha detectado, eu já tinha percebido, mas ela ainda não sabia que não queria ter filho. Então, o que foi o tratamento? O tratamento foi essa conscientização. Eu consegui fazer com que ela visse que, na verdade, a infertilidade dela era oriunda do fato dela não querer ter filhos. E, de novo, gente, a nossa mente é uma máquina muito poderosa. Nós temos uma força muito grande com o nosso pensamento, que pode ser tanto construtiva quanto destrutiva. Então, se lá dentro, no fundo, ela não queria ter filhos, ela, no final, mais pro final, quando isso foi ficando mais evidente, que eu mostrei para ela, né, ela chegou a dizer que ela realmente achava que poderia ser isso, porque quem na verdade queria mais ter o filho não era ela, era o marido. E ela estava fazendo isso para agradá-lo, mas ela na verdade não queria ter filhos. Então essa é a primeira pergunta que a gente faz: qual dos dois não quer ter filhos? Mais uma pergunta que a gente faz, que também é muito importante. Porque quando nós vamos fazendo essas perguntas, nós vamos ajudando ao casal, ou principalmente a mulher, a entender o porquê da infertilidade, né? Então a primeira pergunta é essa: qual dos dois não quer ter a criança? E a segunda é: você ou seu marido tem algum problema mal resolvido com o seu pai? Ou ele com o pai dele? Porque quando nós falamos de fertilidade, quando nós falamos em ter filhos, nós estamos falando de energias masculinas, dessa força masculina, né, que é a força geradora, e que está associada à figura masculina do nosso pai. Então, se você ou seu marido tem problemas inconscientes em relação ao seu pai, ou ele ao pai dele, é um outro fator que vai dificultar a fertilidade. E a última pergunta, né, que assim, para resumir aqui, seria, talvez não seria pergunta, mas é uma questão para a gente refletir juntos e pensar, que a fertilidade ela acontece, a fecundação ela começa na mente, entende? A fecundação, ela, num primeiro momento, ela ocorre na mente. Então, ela tem que existir primeiro a nível mental, a nível de sentimento. Tem que haver essa vontade, tem que haver esse querer. Porque muitas das vezes as pessoas querem ter filhos, mas elas não têm contato nenhum com criança. Alguns nem gostam de criança, entende? Sentem-se desconfortáveis com criança, ou quando recebe visitas de alguém, de um amigo que tem criança, já se sente desconfortável. Então, ou seja, aquelas pessoas não adentram naquele mundo. Então é preciso haver essa fecundidade emocional. É preciso você mergulhar nesse mundo, entende? Para facilitar, né? E isso são casos mais extremos. Porque aí vocês podem estar perguntando, tá, mas como que acontece então, por exemplo, pessoas que engravidam, mulheres que engravidam, e que muitas das vezes não queriam e mesmo assim engravidaram. Então aí já adentramos para um outro leque, para um outro ângulo, entendeu? Que é o ângulo, como que eu posso dizer, talvez espiritual, poderia usar essa palavra, espiritual. Porque a gente sabe que tudo aquilo que tem que nos acontecer, acontece, independente de qualquer coisa. Mas quando a gente está falando disso que a pessoa não quer, é um não querer consciente. Mas você não sabe o que está lá no seu inconsciente. Às vezes pode ser o oposto. Você pode falar que não quer ter filhos, que não vai ser mãe, que não está preparado, que não é hora. Mas às vezes lá no fundo tem aquela vontade, tem aquele consentimento, entende? Então, de certa forma, mesmo que a pessoa fala, foi uma gravidez indesejada, que nem eu nem ele queríamos, mas às vezes era uma coisa que tinha que acontecer na sua vida. E por essa razão, aconteceu de uma forma natural, mas com um consentimento inconsciente, certo? E nós temos aqui mais uma perguntinha, que talvez seja a nossa última pergunta de hoje. E a pergunta é: olá, Alcione, sofro de prisão de ventre há mais de 20 anos. Olha só, gente, mais de 20 anos com o problema. Como que uma pessoa, que tudo bem, não é um julgamento, é apenas uma pergunta. E também uma questão para a gente poder refletir. Se você está enfrentando qualquer problema, independente de qual seja ele, e você vê que não está conseguindo resultados, continue buscando ajuda.
Não estacione, não ignore esse problema na sua vida, porque ele pode crescer, ele pode trazer dores maiores. São mensagens do seu sistema, do seu organismo, das suas células se comunicando com você, te informando que algo está equívoco na sua vida e que você precisa mudar em algum aspecto. Se você não entende essa linguagem corporal, procure um profissional que possa lhe ajudar para que você possa resolver mais facilmente o seu problema. E para não ficar como essa nossa querida aqui que nos mandou essa mensagem falando que sofre de prisão de ventre há mais de 20 anos. Ela nos diz que, ela não fala assim, meu intestino só funciona com laxativos e que já não estão mais funcionando. Tenho que ficar trocando constantemente, sinto dores abdominais e já não sei mais o que fazer. Como posso ser tratada com homeopatia e o que a homeopatia pode fazer para poder me ajudar? Bom, quando nós falamos de prisão de ventre, em outras palavras, nós estamos falando de retenção. Vocês concordam comigo? Porque a própria palavra já diz, né? Prisão de ventre. É uma retenção muito grande. Esse é o primeiro aspecto, o primeiro ângulo da prisão de ventre. O próximo ângulo é: você não está conseguindo digerir. Você não está conseguindo digerir as coisas que te acontecem, você não está conseguindo delegar, né? Porque se a gente for analisar como que funciona o nosso sistema digestivo, é como se fosse uma empresa. Cada departamento tem ali o seu papel. Cada departamento faz a sua parte. Entende? Então são pessoas que têm muita tendência de serem egocêntricas, têm muitas dificuldades em trabalhar em grupo, muitas dificuldades em delegar atividades. São pessoas extremamente reservadas, pessoas que têm muita raiva, né? Tem até aquela frase que costuma dizer, uma pessoa enfesada, né? Que tem um estupim muito curto, que se irrita facilmente e que tem muita dificuldade em dividir, em ceder, em se abrir, né? Em soltar, em virar páginas, porque tudo essa pessoa tem tendência a reter. Então, em outras palavras, é a retenção de tudo aquilo que não serve mais na sua vida. Provavelmente você é uma pessoa extremamente fechada, uma pessoa extremamente egocêntrica e que tem muita dificuldade em se abrir, em soltar, em deixar passar. É aquela pessoa que leva tudo a ferro e a fogo, não deixa passar nada em branco. Então, comece a avaliar essa sua conduta. Gente, é importante a gente falar que isso não é julgamento. E também, acima de tudo, não sou eu que estou falando isso. Essas informações não são minhas, não tirei da minha cabeça. Certo? Isso são informações que são resultados de estudos que eu venho fazendo já há muitos anos sobre a medicina psicossomática, sobre a metafísica da saúde, sobre a linguagem corporal, sobre a homeopatia, sobre os medicamentos homeopáticos, enfim, várias pesquisas que eu vou juntando, principalmente a medicina egípcia, né? A grande parte que eu falo aqui vem da medicina egípcia arcaica, alguns aspectos da medicina chinesa, da medicina indiana. Então fui fazendo ali um apanhado, um resumão, né? E montando todo esse ponto de vista, né? Da medicina psicossomática. Então isso não é nada meu, eu não estou aqui julgando ninguém, simplesmente estou ajudando você a se conhecer. Então é isso, essas são as questões. Como a homeopatia pode te ajudar a tratar essa sua prisão de ventre? Bom, primeiro que é aquilo que eu sempre repito, você se auto-percebendo. Porque as pessoas só vão conseguir se curar de determinadas doenças e patologias, né? Se não todas elas, a partir do momento quando você começa a se reconhecer. Quando você começa a entender quem é você. O que o seu sistema, o seu organismo está tentando te dizer com essa doença, com esse sintoma. Então, o primeiro passo no tratamento homeopático é esse, a pessoa se conhecer. O segundo passo, uma vez que ela se conheceu, que ela começou a observar, a interpretar esses sinais, né, do seu sistema, essa comunicação, aí nós vamos te orientar o que você precisa fazer para poder modificar o seu quadro emocional. E isso os remédios homeopáticos vão te ajudar, as terapias que são muito profundas também vão te ajudar. Então, esse conjunto, né, do físico, do emocional. Então, dessa forma você vai conseguir aí
liberar, soltar, né, todas esses lixos que você acumula dentro de você, não apenas organicamente falando, mas principalmente, acima de tudo, emocionalmente. Então espero ter ficado claro, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero poder ter ajudado um pouquinho, esclarecer a vocês que fizeram perguntas, muito obrigada. E também a vocês que tiverem dúvidas ou que quiserem que eu fale sobre algum tema específico, pode mandar para mim, para o meu inbox no Facebook ou para o meu e-mail, que vocês encontram na minha página, www.alcionefigueiredo.com, e será uma grande alegria estar respondendo e conversando com vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!